pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o uso de máscara para treinar, se tem algum problema, se interfere em alguma coisa e quais os cuidados que você deve tomar. Eu sou Denise Carcerone, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui ainda nessa fase de isolamento social para gravar esse vídeo falando sobre o uso da máscara, né, para treinar, porque é um assunto que está começando a surgir muitas dúvidas, né? Eu já tenho visto algumas publicações, já tenho visto algumas recomendações e tenho visto muitos equívocos em tudo isso. Isso acontece porque quando você vai dar uma pesquisada, as opiniões das pessoas, e muitas vezes de profissionais, elas divergem muito. Elas são opiniões muito pautadas naquilo que as pessoas acham. Mas, na verdade, a gente tem aí meios de pesquisar e meios de se aprofundar e tentar encontrar umas referências melhores para poder servir como, eu não diria como um guia, mas servir como uma forma que dê uma clareada e que ajude a esclarecer todas as dúvidas que vêm surgindo a respeito da utilização da máscara. Vamos primeiro contextualizar, né? Essa máscara que eu tô falando é a máscara de uso caseiro, que é a máscara que vem sendo recomendada e o uso em locais de concentração, né, de pessoas, sejam eles públicos ou privados. Então, no caso, as academias se incluiriam nesses locais. Quando você sair para ir, por exemplo, nos locais onde ainda estão abertos, ou quando voltar a reabrir parques para fazer seu exercício, possivelmente vai ter uma recomendação de uso dessas máscaras. Em alguns lugares, como aqui no estado de São Paulo, onde eu tô numa cidade do interior chamada Itu, existe a obrigatoriedade de usar a máscara. Então, eu sair na rua, eu já tenho que estar usando essa minha máscara caseira, né? Então, isso tem sido feito porque não existe, né, quantidade suficiente desse tipo de máscara descartável de uso hospitalar, aí, independente do modelo, tem vários modelos, para que todos usem. Então, para a gente deixar essas máscaras para quem realmente está precisando, para quem está lidando ali com os pacientes, né, contaminados, e os próprios pacientes usarem nesses ambientes médicos, nós ficamos com outro tipo de máscara que ainda assim ela cumpre com seu propósito, né? Ela cumpre com a sua função. Só para vocês terem uma ideia, uma máscara dessas de uso hospitalar, ela vai ter uma eficácia contra o vírus de mais ou menos 97%. Tirando aquela super lá, N95, que é outra coisa, tá? Eu tô falando das mais normais, das mais comuns. Enquanto as máscaras feitas em tecido, elas vão variar, dependendo do tipo de tecido que você vai usar, ali entre 50% e 70% de eficácia. Dito isso, vamos ao que nos interessa aqui nesse vídeo, que é a gente conversar um pouco sobre, então, o uso da máscara na prática de exercício, se isso traz algum prejuízo para a saúde, quais são os cuidados que a gente precisa tomar. Eu já vou adiantar agora no início do vídeo que não existe problema em que você utilize essa máscara para praticar exercício. Embora a gente ainda não tenha nenhum estudo, pelo menos até hoje eu fiquei o dia inteiro procurando informações a respeito do assunto, não encontrei nenhum estudo ainda que fale sobre esse assunto, mas se a gente usar ali dos nossos conhecimentos um pouco sobre fisiologia e usar um pouco dos nossos conhecimentos aí a respeito do mundo, a gente vai chegar à conclusão que a princípio não existe nenhum impedimento, né? Não vai fazer nenhum mal para a saúde a utilização de máscara enquanto a gente faz exercício. Por que eu estou falando dos conhecimentos de mundo? Países como, por exemplo, o Japão, as pessoas usam máscara com muita frequência, e não só quando elas estão resfriadas ou quando elas estão doentes, tá? Tem muita gente no Japão que sofre de alergia por causa do pólen, então essas pessoas costumam usar máscaras compradas em farmácia, algumas até de tecido, para se protegerem desse pólen, porque fica com coriza da alergia, né? E elas se exercitam usando essa máscara.
Então imagina, isso acontece já há anos. Se existisse algum tipo de problema em relação a isso, elas não fariam exercício. Isso também já teria sido divulgado, já teriam comentado aí a respeito do assunto. Mas não é por isso que a gente vai descuidar, ok, vou colocar a máscara e vou sair fazendo exercício de qualquer jeito, porque tem algumas pessoas que se sentem mal, né, quando usam a máscara para se exercitar, e eu vou comentar mais para frente um pouco a respeito disso. Mas antes eu queria falar de algumas informações equivocadas que estão aparecendo por aí, principalmente nas redes sociais, tá? A primeira delas é que estão divulgando por aí que o uso de máscara dificulta a troca gasosa. Isso não é verdade. A troca gasosa, ela vai acontecer você usando, vai acontecer normalmente, né? Você usando ou não usando máscara dentro das tuas condições ali de saúde naquele momento. Então, as pessoas que têm alguns problemas, alguns tipos de problema pulmonar, aí elas vão ter dificuldade na troca gasosa, mas não é por causa do uso da máscara, entendeu? É porque ela já tem a doença. O caso, por exemplo, de pessoas que sofrem de TPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou até mesmo que pegaram a gripe aí, causada pelo Covid-19. Outra informação equivocada é sobre a diminuição da concentração de oxigênio. Gente, a concentração de oxigênio, ela não diminui, ela é de aproximadamente aí 21% na combinação que a gente tem no ar. Isso não vai mudar em qualquer situação. Não é porque eu coloquei alguma coisa aqui na frente do meu rosto que vai diminuir essa concentração aí de oxigênio. A concentração de oxigênio se mantém, tá? O que pode acontecer quando a gente vai para lugares mais altos, lugares de altitude ali acima de 1.500, 2.000 metros, é que o ar começa a ficar mais rarefeito, mas a concentração de oxigênio continua igual. Outra informação equivocada é que quando eu uso a máscara, o gás carbônico, ele fica preso dentro da máscara e isso vai fazer com que eu tenha dificuldade ali para respirar. Por que as pessoas estão fazendo essa associação? Porque existem alguns problemas respiratórios que são causados pela concentração de gás carbônico lá dentro dos pulmões, pela dificuldade, na realidade, que as pessoas têm de fazer a expiração. Isso é o caso, por exemplo, de pacientes, de pessoas que sofrem de asma. Mas isso não acontece ali dentro da máscara. Até porque essa máscara que a gente usa, por mais que ela esteja fechadinha, ela não é vedada. Então, na hora que a gente faz a expiração, esse gás carbônico, mais a água que tá saindo ali, o vapor d'água, ele vai se dissipar rapidamente, não dá tempo, tá? De acontecer isso que as pessoas estão falando. Agora, se você me perguntar se a máscara oferece uma barreira contra o fluxo de ar, eu vou responder que sim. Mas aí entra uma informação que é muito importante. Presta atenção nisso que eu vou falar. As máscaras feitas, essas máscaras caseiras, feitas com malha de 100% algodão, em camada dupla, elas permitem a passagem do ar, elas têm uma respirabilidade a cerca de 2% maior, né, ou melhor, do que a máscara cirúrgica comum. Isso é uma informação importante porque tem também muita gente que está se equivocando quando toca nessa máscara cirúrgica e percebe que ela é fininha. Em comparação, quando toca numa malha de algodão, a gente vai ter a sensação, por causa do tato, de que a máscara cirúrgica ela é mais fácil de respirar, né? Só que tem um estudo de 2013, feito justamente na época para descobrir qual que era a eficácia do uso de máscaras caseiras em função da pandemia de influenza, tá? Foi feito esse estudo. E eles testaram vários tecidos e chegaram a essa conclusão, que é uma conclusão super importante. Vale lembrar que nesse estudo também mostra que outro tipo de tecido, como seda, linho, tecido de lençol, de fronha, né? Eles têm uma respirabilidade, até melhor do que essa malha de 100% algodão. Acontece que, embora eles sejam mais fáceis, né, para você respirar, utilizando esses tecidos, eles protegem menos em relação ao vírus. Então, como o objetivo de usar a máscara é se manter protegido e proteger as outras pessoas, a indicação
é que essa máscara caseira seja confeccionada de tecido de malha 100% algodão, duplo, camada dupla. Claro que a camada simples vai ser mais fácil de respirar, mas aí a gente cai de novo na história, né, do propósito de se usar a máscara, ok? Eu vou deixar aí embaixo na descrição desse vídeo um link para vocês terem acesso a esse estudo e ler com calma, direitinho, tudo que ele diz, tá? Um estudo que foi feito na Universidade de Cambridge. Dito isso, então, aquelas pessoas que estão recomendando o uso da máscara cirúrgica, da máscara hospitalar, para as pessoas fazerem exercício, porque elas seriam mais fáceis de respirar, elas estão equivocadas, tá? A máscara caseira, feita então de malha, 100% algodão, elas têm uma respirabilidade até 2% melhor do que essas máscaras hospitalares. Além do que, você não vai estar tirando, né, a máscara hospitalar de quem precisa usar. Então, se a máscara representa uma barreira para esse fluxo de ar, o que isso significa na prática? O que vai acontecer com a gente quando a gente coloca a máscara e vai fazer exercício? Antes de continuar dando essa explicação, só para lembrar para vocês, para aqueles que sabem, e contar para aqueles que não sabem, que a respiração da gente, ela acontece predominantemente por diferença de pressão. Dito isso, quando a gente faz a inspiração, quando a gente coloca o ar para dentro, além da diferença de pressão, a gente vai precisar da ajuda, usa um pouco aí de alguns músculos inspiratórios, tá? Músculos aqui nas costelas, músculos na região abdominal, entra o diafragma aí, né? O diafragma vai entrar nesse trabalho também. Tem alguns músculos aqui da região do pescoço que também podem ser recrutados nesse movimento de inspiração. Então, se eu tenho uma barreira, eu vou precisar usar mais esses músculos, eu vou precisar movimentar mais eles vão ser mais solicitados do que quando eu não tenho essa barreira. Já quando eu vou expirar, como é por diferença de pressão, essa expiração ela vai acontecer normalmente, só que eu tô de máscara, e o que vai acontecer? Aquele ar que está saindo, ele vai se dissipar ali dentro, ele vai sair pelos espaços, ele vai passar pelos buraquinhos, vamos dizer assim, que tem ali na trama do tecido, mas ele vem junto com água. E isso vai fazendo com que a máscara fique úmida com o passar do tempo. E a gente sabe que a máscara úmida, estão falando aí direto, que a gente deve trocar a máscara com frequência, porque ela vai umedecer e porque essa umidade ela favorece a passagem ali do vírus, favorece a proliferação. Isso quando a gente pensa só no Covid-19, sem contar outros problemas ali, né, de outros tipos de doença, de você formar um lugar quentinho, gostosinho para as bactérias morarem, né? Então, vai ter esse problema também. Em relação a quanto que diminui esse fluxo de ar, essa informação eu busquei muito e eu não encontrei. Aliás, se você tem essa informação, coloca aí nos comentários, porque vai ser super legal a gente saber. Eu busquei bastante, busquei em estudos lá fora, e em nenhum lugar eu consegui encontrar o quanto que diminui, né? O quanto que a máscara, qualquer tipo de máscara, qualquer barreira, né, que a gente use, vai fazer diminuir esse fluxo em porcentagem, enfim, tá? Então não tenho essa informação, que a gente sabe que realmente, se você não precisa, né, ser nenhum cientista, se você colocar qualquer coisa na frente do seu rosto, quanto menos permeável for, a gente vai percebendo essa dificuldade, né? Então vamos aos fatos. É fato que o desconforto ele existe quando a gente usa máscara para fazer exercício. E esse desconforto ele vai aumentar conforme o tempo de uso, tá? Quanto mais tempo você tiver de máscara, maior vai ser o desconforto. Vai ter desconforto ali de vários tipos. Pode dar, algumas pessoas reclamam de irritação na pele. Tem gente que tem irritação por causa do elástico. Tem gente que fica, quando a máscara tem o aramezinho, né? Pode ficar com marca aqui, que também é uma forma de irritação na pele. Tem a questão da máscara ficar úmida, que eu já falei que ela vai perder a eficácia.
Então são todos esses desconfortos, inclusive eles aparecem num estudo que foi feito com médicos, tá? Que usam máscara hospitalar aí durante muito tempo, as reclamações que eles tiveram. Sim, e a principal reclamação desses médicos é em relação ao conforto térmico, tá? E eu ainda vou voltar nesse ponto aí mais pra frente. Pensando então na fisiologia do exercício, quando a gente está fazendo exercício, quando a gente vai se exercitar, você tem um aumento na frequência respiratória, né? Você inspira e expira com uma frequência maior conforme aumenta a intensidade do exercício. Então, em exercícios mais intensos, essa frequência respiratória ela vai ser maior. Você já deve ter feito exercício, né? E já deve ter experimentado essa sensação. Então, se eu estou caminhando, a minha frequência respiratória é uma. Se eu começo a correr, essa frequência respiratória ela vai aumentando. E aí, se eu estou fazendo um exercício que ele é intenso e essa minha frequência respiratória ela vai aumentar, quando eu inspiro, vai aumentar também o trabalho daqueles músculos inspiratórios que eu falei. E quando eu expiro, vai aumentar também a quantidade de água que vai sair junto com o gás carbônico e que vai umedecer a máscara. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que você vai ficar provavelmente mais cansado, mais rápido. E esse cansaço, ele vai acontecer principalmente por causa desse aumento no trabalho desses músculos respiratórios. É uma questão de treino. Quando a gente não está habituado a usar um determinado músculo de uma determinada forma, com uma determinada intensidade, começa a usar, a gente fadiga mais rápido, até que a gente consegue treinar esses músculos, eles vão ficar mais fortes e essa sensação vai passar. Então, a gente usando essa lógica, quanto mais você fizer exercícios, né, utilizando a máscara, mais treinados vão ficar esses músculos, esse desconforto, esse cansaço, a tendência dele é diminuir. Por que eu tô falando tendência? Porque a gente não tem estudo, porque a gente não tem certeza. A gente está fazendo isso, essas relações, por aquilo que geralmente acontece no nosso corpo. Então, o principal aqui é o seguinte: ouça o que o seu corpo está te dizendo. Se você está se exercitando com uma máscara e você está tendo uma sensação ruim, você está sentindo um desconforto, se a sua frequência respiratória subiu muito, se a sua frequência cardíaca subiu muito, para de fazer o exercício, interrompe. E isso vai valer para qualquer situação, com máscara ou sem máscara. Toda vez que a gente está fazendo exercício, que a gente começa a passar mal, a gente deve interromper, a gente para. E não é para um pouquinho, faz aquela pausa e depois retoma. Não, para, chega, naquele dia já deu. Você vai tentar de novo no outro dia e vai começar a olhar para o seu corpo e tentar entender o que o seu corpo está querendo falar para você. E dependendo do que for, né, vai buscar ajuda aí conversa primeiro com um profissional de educação física, porque às vezes ele vai ter uma resposta, às vezes é alguma coisa que você não está sabendo fazer direito. E dependendo do que for, um médico para poder investigar melhor o que está causando esse desconforto. Mas no caso do uso da máscara, é muito provável que seja pela falta de hábito ali. Então a gente ainda não tem estudos para poder afirmar isso e dizer, olha, é por causa disso. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? Esses dias, então, aqui em São Paulo, semana passada, entrou no estado de São Paulo a obrigatoriedade de utilizar máscara. Embora eu more num condomínio e que tem muitas ruas aqui dentro, mas eu estando na rua, respeitando a lei, eu estou usando máscara, tá? A temperatura estava mais ou menos uns 19 graus, então estava fresco. Já era um final de tarde, eu não tinha sol no coco, né? O que mais que eu posso dizer para vocês? Eu caminhei por cerca de 3 quilômetros e estava junto com meu marido. E aí, o que eu senti, né? Da primeira vez que a gente fez essa caminhada, eu até optei por fazer um percurso menor, porque eu não sabia qual seria a minha reação usando máscara. Eu sei que eu não gosto de usar, às vezes quando tem que fazer algum trabalho que vai ter poeira, que vai ter coisa assim que seria legal eu estar usando, eu tenho um desconforto enorme. Então, eu já sabendo disso, eu falei, não, vamos dar uma volta menor, uma volta mais perto de casa, porque qualquer coisa a gente volta até eu ir me adaptando.
Já no segundo, terceiro dia que a gente saiu para caminhar, já fiz o percurso ali de 3 quilômetros, tá? O que eu reparei? Que na metade do percurso a minha máscara já estava bem molhada por dentro. E isso acontece porque, embora eu estivesse só caminhando, eu estava falando, que eu estava junto com meu marido e a gente foi conversando. Então, conforme você vai falando, vai saindo mais água. Tem gotículas, né, de saliva, todas aquelas coisas que a máscara serve para proteger, elas estavam ali dentro e umedeceram a máscara. E uma outra coisa que aconteceu, em função desse ambiente úmido, eu comecei a ter secreção nasal e começou a entupir o meu nariz. Isso sim é um bloqueio assim bastante significativo para o fluxo de ar. O que deveria ser feito? Então, quais são as recomendações para a gente na hora de fazer exercício e que precisa estar usando máscara? Sentiu desconforto? Interrompe. Isso eu acho que já ficou claro e vocês já entenderam. Máscara, a gente tem que sair com mais de uma, não é só a máscara que está no rosto, como eu saí. Tem que levar ali um saquinho para colocar essa máscara que está úmida e trazer de volta para casa para lavar. E eu tenho que levar outra máscara ou outras máscaras, dependendo do tempo que você vai fazer o exercício, né? Para utilizar, para fazer a troca. Lembrando que tem todas as recomendações de como que você faz para tirar a máscara, para guardar, para limpar sua mão. Então é interessante também ter ali um álcool gel para usar. Tem uns frasquinhos pequenininhos, se for uma caminhada na rua, tá? Enfia no bolso. Leva isso para poder fazer higienização da sua mão, porque isso também é importante. Outro momento que você vai ter que mexer na máscara, então é mais um motivo para você ter mais máscaras com você. Se você sentir sede, isso não importa se você está na rua, se você está na academia, você sentiu sede, você vai ter que tirar a máscara. Tirou a máscara, não pode pôr a mesma máscara, essa é a recomendação. Então você vai ter que ter ali o saquinho para colocar essa máscara e vai ter que ter uma máscara nova, né? E todo o processo de higienização das mãos para poder, então, só para poder beber água. Vai pensando nisso, no nível de complexidade e no nível de adaptação que a gente vai ter que ter também. E por fim, né? Opte por exercícios de intensidade menor. Então, se você corre, não corra, né? Ou comece a fazer caminhada. Ou então, se você corre 10 km, reduz, corre menos. Se você corre numa determinada velocidade, diminui essa velocidade. E vai fazendo adaptações até que o seu corpo consiga ali se adaptar com o uso da máscara. Um questionamento que eu me fiz nisso tudo, nessa minha experiência, é: e se tivesse calor, como é que eu estaria me sentindo? Eu acredito que teria sido uma experiência bem mais incômoda, porque era nítido ali quando eu estava usando a máscara que o ar mais frio não estava tão desconfortável, né, de respirar. Vai ter uma questão do suor que vai umedecer também essa máscara, a gente precisa pensar nisso, né? E também tem aí o relato naquele estudo que eu falei dos médicos, que o principal fator de desconforto que eles relatam é desconforto térmico, é por causa do calor. Então, eu vou recapitular os 2 pontos importantes aqui de tudo isso que eu falei. Máscara caseira, feita de tecido de malha 100% algodão duplo. É a melhor máscara que tem pra gente usar. Aqui que tem o melhor custo-benefício aí em relação à proteção e à respirabilidade, tá? A facilidade da gente respirar. E o segundo ponto é: está fazendo exercício, sentiu desconforto? Interrompa, pare, não faça mais o exercício. Assim, tem um terceiro ponto, não eram 2, eram 3. O terceiro ponto é opte por exercícios mais leves, tá? Então, o mais indicado ainda são os exercícios de intensidade leve a moderada. E aí você vai gradualmente aumentando até que você consiga se adaptar ao uso da máscara. Espero que você tenha gostado, espero que você aproveite. Curte aí, deixe seu joinha, isso ajuda no crescimento do canal. Se não se inscreveu, se inscreve agora. E se ficou com qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima!